Olá, amigos internautas do portal Clique Política. Um abraço aos senhores, obrigado pelo carinho da audiência. Primeiramente dizer que estou muito satisfeito com a confiança dos senhores para com o nosso trabalho. Para com o trabalho de todos nós que fazemos o portal Clique Política e também o nosso canal no YouTube, os nossos comentários. Dizer que leio sempre o que vocês postam abaixo do vídeo e fico muito feliz de ler e me aprimorar a cada crítica construtiva feita pelos senhores e pelas senhoras. Pedir antes de mais nada que vocês possam curtir o vídeo, comentar, compartilhar e ativar o sininho das notificações e se inscrever no nosso canal. Para nós é uma honra imensa tê-los conosco nessa luta pela democracia no Brasil e contra o fascismo. Abaixo aí na descrição tem o link da nossa fanpage no Facebook. Queria pedir sua contribuição para que você possa também curtir a nossa página no Facebook e acompanhar as informações em primeira mão das notícias que saem no nosso portal de notícias. Meus amigos, eu venho aqui para dizer que mais um ministro do Supremo Tribunal Federal sinaliza com a possibilidade da soltura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Trata-se do ministro Ricardo Lewandowski. Eu estou com a notícia aqui no Consultor Jurídico, uma matéria feita pela jornalista Ana Pompeu, dizendo o seguinte, eu vou ler um trecho e vou comentar com os senhores. Vou virar minha face para cá, obviamente para que eu leia a informação e possa comentá-la. O ministro Ricardo Lewandowski do Supremo Tribunal Federal reverteu uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral e concedeu habeas corpus para que 2 condenados em segunda instância aguardem o trânsito em julgado da decisão em liberdade. Isso foi possível por se tratarem de 3 réus de um mesmo processo de crime eleitoral, condenados pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro e presos após a condenação em decisão monocrática. O relator de ambos os pedidos, ministro Tarcísio Vieira Neto, afirmou que não havia urgência e apenas pediu informações ao Tribunal Regional Eleitoral do Rio. O terceiro, no entanto, teve a liminar negada por Tarcísio e recorreu também ao Supremo. Por decisão monocrática de Lewandowski, ele conseguiu o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Em tese, não deveria haver 2 pesos e 2 medidas no Brasil, principalmente no âmbito do Poder Judiciário. Lamentavelmente, desde o início da Operação Lava Jato, o ex-presidente Lula é vítima de um tribunal de exceção. Lula é uma exceção da regra. O regramento é um, o processo de Lula é outro. Aí vocês podem me perguntar por quê? Porque é um processo viciado que deveria ter sido julgado em São Paulo, primeiramente, mas foi julgado em Curitiba. O primeiro erro é esse. O juiz que julgou Lula é um juiz partidário, parcial, político, era tucano, abandonou o barco, aderiu a Bolsonaro, vazou delação de Palocci para prejudicar Fernando Haddad, fez o diabo. A esposa dele vivia em posts no Instagram, no Facebook, criticando o PT, criticando o Lula. Mesmo assim, o processo caminhou da maneira que caminhou e todos vocês sabem o desenrolar desse processo, onde o Lula foi julgado em junho e foi condenado na segunda instância. Pasmem os senhores, é assim uma coisa revoltante. Depois de 6 meses, o João Pedro Gebran Neto pediu pauta para o processo, o revisor, o senhor Leandro Pausen, também do Tribunal Regional Federal, todos amigos de Moro, revisou o processo em 7 dias, eu acho que esse camarada não dormiu, ele era realmente de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, lendo o processo, para poder, na realidade, colocá-lo em pauta no primeiro dia de retorno dos trabalhos daquele tribunal.
E o que é que acontece? Lula foi condenado por atos de ofício indeterminados. Ou seja, ninguém sabe por que é que ele foi condenado. Ninguém sabe. E também, o que é que a sentença diz? Que existia um caixa geral que oxigenava, que irrigava os cofres do Partido dos Trabalhadores para eleições. Então, em tese, esse processo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e o Supremo decidiu isso, que Caixa 2 é crime eleitoral, deve ser remetido à Justiça Eleitoral. Então, se for colocado em prática, o processo de Lula deve ir imediatamente para a Justiça Eleitoral. Seria lá o trâmite adequado para a ação. Porque Lula foi condenado por algo que ninguém sabe. Nem o juiz que o condenou sabe do que Lula foi acusado. Ele fala em atos de ofício indeterminados. O que é isso, pelo amor de Deus, no judiciário, na justiça? Até hoje ninguém explica. Nem Moro, nem a Lava Jato, nem o tribunal que o condenou e que a posteriori o encarcerou. E se há um Caixa 2 para irrigar campanhas do PT, o processo de Lula deve ser remetido à Justiça Eleitoral. Não é verdade? E Ricardo Lewandowski sinaliza também para a soltura de Lula em outro âmbito. Esses que estavam presos foram condenados em segunda instância e cumpriam a pena por conta do entendimento do Supremo Tribunal Federal de que, a partir da condenação em segunda instância, o réu já pode começar a cumprir a pena. Então ele sinaliza em dois aspectos. Primeiro a Justiça Eleitoral, depois a segunda instância. É mais um ministro sinalizando para a soltura de Lula. Isso nós não podemos negar. A Globo pode mentir, e eu estou vendo o Jornal Nacional mentir todo dia e pressionar o Supremo, por conta que eles alegam que o Supremo quis censurar a imprensa, o blog O Antagonista, a revista Cruzoé. E quando o Antagonista comemorou a censura da entrevista de Lula, quer dizer que... E a Globo nada falou. O senhor William Bonner nada disse no Jornal Nacional. Não sei por que é que esse senhor tem tanto ódio de Lula, o melhor presidente da República da história do Brasil. Não sei por que ele tem tanto ódio, mas esse ódio que ele tem vai corroê-lo, vai corroer as suas entranhas. Ele pode aguardar a lei do redor por tripudiar do ex-presidente e de sua família. Não venha querer dar uma de santo quando as coisas virarem. E vão virar. E vão virar. O ministro Dias Toffoli sinalizou também que a denúncia contra ele foi orquestrada na semana em que o Supremo se preparava para julgar a segunda instância. E pela matemática, Lula é solto. Favoráveis à segunda instância são 6 votos. 6. A ministra Rosa Weber, que votou contra o HC preventivo, deixou claro que, na sua interpretação, o réu só pode ser considerado culpado após o trânsito em julgado. Aí a Lava Jato diz, ora, mas são 4 instâncias, mas é a lei. Lava Jato só quer punir Lula para se promover. Até aquele fundo de 2,5 bilhões, eles queriam para eles. Mas o senhor Deltan Dallagnol se ferrou e se desmoralizou. O próprio Ministério Público Federal, através da Procuradora-Geral da República, o desmoralizou. Então nós temos agora Ricardo Lewandowski sinalizando para a soltura de Lula. Esperamos. O Brasil tem que corrigir esse erro histórico
de prender um inocente, de prender um homem de bem, que fez tudo por esse país, tudo. E esses canalhas estão a destruir tudo que foi construído pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Meus amigos, as entrevistas foram liberadas. Lula pode denunciar Sérgio Moro, a Globo, a Lava Jato, falar ao povo brasileiro. E não se surpreendam se ele conseguir derrubar o governo Bolsonaro da cadeia, até que o Supremo corrija essa injustiça contra Lula e o liberte. Um forte abraço aos senhores, até uma outra oportunidade. A luta continua, companheiros, a luta continua. Forte abraço.